Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Diz assim a palavra do Senhor: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber um vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Amém? Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre o tema a oração que nasce da crise. Há uma história conhecida sobre um marinheiro que sobreviveu a um grande naufrágio. Ele perdeu o navio, perdeu os companheiros, perdeu o rumo e acabou sozinho em uma ilha deserta. Curiosamente, ele não perdeu tudo de uma vez. Primeiro perdeu a segurança e depois ele perdeu a esperança. Nos primeiros dias, ele tentou resolver tudo com as suas próprias forças. Organizou abrigo, buscou comida, tentou controlar aquela situação. Mas quanto mais o tempo passava, mais evidente se tornava uma coisa: ele estava vivo, mas espiritualmente distante. A dificuldade maior não era a fome, nem a solidão, mas era a incapacidade de orar. Muitas vezes, meus irmãos, a ausência da oração não nasce da incredulidade declarada, mas da falsa sensação de controle que temos sobre determinada situação. Enquanto achamos que ainda damos conta, não oramos. Só quando o chão some é que percebemos que estávamos longe de Deus. O Salmo 60 nasce exatamente neste tipo de cenário, não de uma vitória celebrada, mas de um povo que perdeu o chão, que experimentou derrota, confusão e silêncio, e precisou reaprender a orar. Este salmo é o principal texto que mostra Israel fragilizado quando Davi começa a ser estabelecido como rei. Se verificarmos lá o texto de 2 Samuel 8,14, vamos ver que o profeta relata Davi triunfando contra os inimigos de Israel. E de fato ele triunfou.
Samuel diz que o Senhor era com Davi. Mas para entender melhor o Salmo 60, é preciso voltar um pouco no tempo, no momento em que Davi está sendo perseguido por Saul, até então rei de Israel. Saul, como rei, primeiro deveria obedecer a Deus, mas ele preferiu abandonar o dono do trono. Ele tomou para si o controle do que não o pertencia. Uma evidência disto, irmãos, é a perseguição a Davi. E esse é o ponto que liga toda a história ao Salmo 60. Ao invés de usar o exército para cuidar do rei, Saul estava usando as forças para criar conflito interno ao perseguir Davi. O problema é, enquanto ele perseguia a Davi, Israel ia criando cada vez mais fragilidades estruturais que só aparecem no reinado de Davi. Militarmente, ele negligenciou as fronteiras, enquanto os inimigos estavam lá, atentos às oportunidades e cada vez mais se fortalecendo. Politicamente, as tribos de Israel estavam divididas. Quando Davi começa a reinar, somente Judá, por exemplo, unge Davi, lá no início, unge Davi como rei. Outras tribos não reconheceram Davi como rei no primeiro momento. Em 2 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1, relata que houve uma longa batalha entre a casa de Saul e a casa de Davi. Espiritualmente, o culto a Deus estava enfraquecido. Durante todo o reinado de Saul, a Arca da Aliança ficou esquecida e ninguém lembrou de levá-la ao centro do culto. Então, podemos concluir que, ao herdar o trono, Davi herdou também inúmeros problemas. Pergunta: qual era a origem dos problemas herdados por Davi? Qual era a origem dos problemas herdados por Davi? A primeira verdade que o texto nos traz é a seguinte: Davi compreendeu que a origem dos seus problemas estava no descontentamento de Deus. Ao lermos 2 Samuel 8, somos levados a pensar que Davi venceu os seus inimigos sem grandes dificuldades. Samuel não expõe tensões, os conflitos e os custos das batalhas. É justamente aqui que o Salmo 60 nos ajuda a enxergar o que a narrativa histórica não detalha. Ele não marca o início e nem o fim do reinado de Davi. Ele marca exatamente o meio do processo. O fato de ele ter sido escolhido e assumido o trono posteriormente não garante vitória durante o exercício do seu reinado, mas era necessário entender que o descontentamento do Senhor não representava um repúdio definitivo, mas um meio pelo qual Deus conduziria o seu povo de volta para si. No verso 1 do Salmo 60, você pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer. No verso 1 do Salmo 60, Davi inicia a sua oração reconhecendo que o próprio Deus foi quem rejeitou e enfraqueceu Israel por estar indignado. Contudo, ao mesmo tempo ele clama: restabelece-nos, restabelece-nos. É como se dissesse: Senhor, não apenas corrija os nossos caminhos, mas restaura-nos por completo. Queridos, o que está em jogo não é apenas a recuperação militar ou política de Israel, mas a restauração espiritual do povo, com Deus novamente no centro. A segunda verdade que o texto nos traz é: Deus abala a estrutura.
até que caia o que não é digno de ficar de pé. Deus abala a estrutura, até que caia o que não é digno de ficar de pé. Quando Davi subiu ao poder, seu reino estava ameaçado por povos vizinhos, que haviam se acostumado a tirar vantagem das fraquezas e invadir Israel quando bem quisesse. No verso 2, Davi usa uma figura de linguagem para ilustrar o quanto Israel estava abalada. Tenta pensar na imagem de um lugar após um terremoto. Tenta imaginar. A primeira coisa que este lugar não tem é segurança. Com terremotos, casas caem ao chão, muros caem e o lugar causa insegurança, porque um novo terremoto pode acontecer novamente. Assim, queridos, como o reino de Davi não estava seguro, Israel também não estava. A terra fendida ilustra uma crise nacional em Israel, derrotas militares e instabilidades entre o próprio povo. O que devemos observar no texto é que o próprio Deus abalou as estruturas de Israel. Davi, reconhecendo isto, ora, pedindo para que ele repare os danos. Ouça uma coisa que eu vou dizer: Deus só repara a estrutura depois de mostrar, pelo abalo, que até a estabilidade do povo depende exclusivamente dele. No verso 3, Davi reconhece em oração que foi o próprio Deus que permitiu que o seu povo enfrentasse reveses, isto é, derrotas. Acompanhe no verso 3. O vinho que atordoa, aqui é uma bebida que causa impacto na mente. Davi usa essa expressão para apontar o impacto dessas perdas no interior do povo, revelando um coração confuso, enfraquecido e sem direção. Não foi apenas uma derrota externa, mas uma experiência que abalou a mente e a alma da nação. A terceira verdade que o texto nos traz é: a derrota revela a fragilidade, mas a bandeira revela a verdade. Preste bem atenção nisso. A derrota revela a fragilidade, mas a bandeira revela a verdade. Percebam o quanto Deus é pedagógico e faz tudo com muita sabedoria para ensinar o coração. Leia comigo os versos 4 e 5, por favor. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita. O versículo-chave do Salmo 60 é o verso 4. O estandarte mencionado aqui por Davi representa uma bandeira erguida em um ponto de referência para o exército. Era junto ao estandarte que os soldados se reuniam, especialmente os soldados que estavam feridos e fragilizados. Para encontrar direção, ele se reunia junto a esse estandarte. Para encontrar proteção, ele se reunia junto ao estandarte. E para também reorganizar-se antes de avançar novamente. O mesmo Deus que permitiu a derrota para mostrar fragilidade é o mesmo que levanta o estandarte da verdade, reúne os feridos e restaura a direção. Mas existe uma observação aqui: Deus salva,
mas chama os seus a se posicionarem sobre a sua bandeira. Percebam a palavra de Davi: deste um estandarte aos que te temem. E aqui, queridos, vai a primeira aplicação para o teu coração. Guarde isso. Jesus é o estandarte de Deus para os salvos. Jesus é o estandarte de Deus para os salvos. No contexto do Salmo 60, o estandarte representa a salvação para o povo de Deus. No contexto da igreja, o estandarte é Jesus Cristo, ou seja, Jesus é a salvação para os que temem. Pergunta: o que fazer para encontrar Jesus e ser salvo? O que fazer para encontrar Jesus e ser salvo? Bom, Davi encontrou a salvação ao clamar com um coração sincero. Você, nós e qualquer criatura pode encontrar Jesus quando pela fé se volta a Ele em oração. Eu quero fazer uma leitura com a igreja. Vou pedir para expor na tela, por favor, o texto de João 11. João 11, 25, 27. Está posto? Olha só, nós vamos ler do 25 ao 27. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Pergunta: você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Se você ainda não teve um encontro com Jesus e deseja fazer isso hoje, basta orar. E ao orar, diga com sinceridade: Senhor, eu creio. Se você anda fragilizado, cansado ou ferido pelas lutas da vida, ore agora e diga: Senhor, eu creio. Se você tem sido afrontado por batalhas espirituais, por pressões, medos ou ataques do inimigo, faça como Davi. Ore com sinceridade e diga: Senhor, eu creio. Se for necessário renunciar a algo, renuncie. Se for preciso se arrepender, arrependa-se. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque o seu coração hoje, reúna você sobre o estandarte de Cristo e restaure aquilo que foi abalado na sua vida. Davi sabia que, embora Deus parecesse ter rejeitado os israelitas, eles continuavam sendo seus amados e, portanto, possuíam o privilégio de clamar a Deus pela salvação. Em Zacarias 1:3 está escrito assim: portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Em Salmos 86:7 está escrito assim: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Pergunta: se Deus, em tua fidelidade, ouve nossas aflitas orações em tempos de crise, por que então não oramos fervorosamente em todo o tempo? A quarta verdade que o texto nos traz é: crises, preste bem atenção nisso, crises não mudam
os propósitos soberanos do Senhor. Meus irmãos, até o verso 5, Davi está clamando por salvação. O cenário é de dor, derrota e confusão. Mas a partir do verso 6, algo muda. Não é mais Davi quem fala, agora é Deus quem responde. Quando o texto diz que Deus fala em sua santidade, não significa que ele apenas falou do trono, mas que falou a partir do seu caráter. Ou seja, a resposta de Deus não nasce da crise de Israel, nasce daquilo que Deus é. Quando Deus fala, a sua palavra no texto é declaratória. Mesmo quando Israel parece estar derrotado, o Senhor não perdeu o controle da história. Ele diz: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Repartir e medir são ações de proprietário. Deus está dizendo: essas terras não estão em disputas, elas têm dono. No verso 7, Deus declara que Gileade e Manassés são dele. Quando o Senhor diz que Efraim é o seu capacete, ele está dizendo que essa tribo ocupa um lugar estratégico de defesa. E quando declara que Judá é seu cetro, ele afirma que o governo, a autoridade e a direção a Israel fluem dali. Olha só, Deus está organizando Israel não a partir de uma crise, mas a partir do seu propósito soberano. O verso 8, então, cria um contraste direto com os versos anteriores. Acompanhe aí na sua Bíblia. As terras de Israel são medidas, repartidas e governadas. Já as nações inimigas são reduzidas à condição de servos. Moabe, citado aí no verso 8, é a bacia de lavar os pés. Edom é o criado que guarda as sandálias. Tenta imaginar na cena do Senhor chegando em casa, tirando os seus sapatos e jogando para o seu criado pegar, guardar, limpar. E sobre a Filistia, o Senhor não negocia, ele declara vitória total. Essas três nações citadas eram as principais rivais de Israel. O que Deus está revelando aqui é que enquanto Israel se sente frágil, dividido e ferido, o Senhor continua reinando, governando e submetendo os inimigos. A crise do povo não anulou o governo de Deus. Mesmo diante das crises, meus irmãos, os propósitos do Senhor permanecem intactos. E aqui vai a segunda aplicação. A mesma fidelidade que preservou a terra para Israel garante em Cristo Jesus a nossa herança eterna. A mesma fidelidade que preservou a terra para Israel garante em Cristo Jesus a nossa herança eterna. Assim como Israel, nós também atravessamos momentos em que as circunstâncias parecem contradizer as promessas de Deus. A crise que nos faz sentir rejeitados, enfraquecidos ou fora do centro da vontade do Senhor. No entanto, o Salmo 60 nos ensina que a instabilidade do cenário não significa instabilidade nas promessas de Deus. Todos nós estamos sujeitos a ter altos e baixos no caminho da salvação. Mas como Davi, precisamos fundamentar a nossa fé na verdade da palavra de Deus. A fé bíblica
A fé bíblica não é otimismo, como alguns pensam, muito menos uma atitude mental positiva. A Bíblia nos ensina que a fé é crer na palavra e agir com base nela. Você quer crescer forte na fé? Deseja ser mais firme nas provações? Se você se comprometer a orar, estudar a Bíblia e depositar confiança nas promessas de Deus, experimentará uma força e uma paz crescente em meio aos problemas deste mundo. A quinta verdade que o texto nos traz é: escute isso, a mão de Deus está sobre o seu povo e o pé sobre o inimigo. A mão de Deus está sobre o seu povo e o pé sobre o inimigo. Uma coisa é gloriar-se no poder de Deus. Deus está agindo e a gente está ali glorificando, se alegrando pelo aquilo. Outra coisa bem diferente é ter que seguir em frente, é ter que avançar confiando nele. No verso 9 a 12, a oração de Davi ganha outro tom. Já não é mais oração de quem está perdido na crise, mas de quem discerniu quem Deus é e onde Ele está na batalha. Davi não ignora a realidade. A cidade fortificada está além dos seus recursos bélicos e o inimigo continua ali. A fé não nega os fatos, mas os submete ao governo de Deus. No verso 10, percebemos o trauma de quem já experimentou o sentimento de abandono. Não és tu, ó Deus, que nos rejeitaste? Não és tu, ó Deus, que nos rejeitaste? Davi ora com sinceridade, sem máscaras, reconhecendo a dor de um povo que sofreu por causa do seu próprio pecado. No verso 11, o salmista vai direto ao ponto e suplica pelo auxílio divino, reconhecendo que vão é o socorro do homem. Aqui fica claro que o maior problema de Israel não era o inimigo domita, mas o afastamento de Deus. Por isso, antes de pedir a vitória, Davi busca restauração. Sua oração carrega arrependimento, dependência e submissão. Então, no verso 12, algo muda novamente. Agora há um espírito de avanço. O inimigo já não é visto como um invasor ameaçador, mas como aquele que será derrotado. Davi declara: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calcará aos pés dos nossos inimigos. Queridos, a confiança foi restaurada. O povo é encorajado, não porque Israel se tornou mais forte, mas porque Deus voltou a ser reconhecido como centro da batalha. A mão do Senhor está sobre o seu povo, sustentando-o, e o pé do Senhor está sobre o inimigo, garantindo a vitória. Caminhando para a conclusão, eu quero fazer uma terceira e última aplicação. Ouça, a verdadeira consciência da nossa dependência de Deus se revela não no discurso, mas na perseverança sincera da oração.
O Salmo 60 nos conduz do abalo à confiança, da crise ao discernimento, da fragilidade à dependência. Israel estava ferido, dividido e espiritualmente enfraquecido, mas o Senhor nunca deixou de governar. O mesmo Deus que abalou as estruturas foi aquele que levantou o estandarte, reafirmou seus propósitos e devolveu ao seu povo a coragem para avançar. Davi nos ensina que a verdadeira restauração não começa no campo de batalha, nem na reorganização política ou militar, mas no alinhamento do coração com Deus. Antes de vencer os inimigos externos, era preciso tratar o afastamento interno. Para fechar, voltemos lá no início, na conclusão. Na história do marinheiro, em um momento de extrema fraqueza, doente, febril e convencido de que morreria, o marinheiro encontrou lá nos seus pertences, dizem que esses pertences estavam dentro de um baú. Ele encontrou ali uma Bíblia, sem forças para grandes leituras, abriu as Escrituras e os seus olhos caíram no Salmo 50, 15. Pode botar na tela, por gentileza? Salmo 50, 15. Veja bem, está escrito assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu vou ler de novo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Charles Spurgeon diz que aquela noite, Robinson Crusoe, que é o nome do marinheiro, orou pela primeira vez em sua vida. A situação externa não mudou imediatamente, mas algo foi restaurado dentro dele. Nasceu a esperança em Deus. Ali começou uma nova vida. Assim também acontece conosco, quando reconhecemos nossa fragilidade e nos voltamos ao Senhor em uma oração sincera. Deus nos restaura, nos realinha e nos sustenta, mesmo antes de mudar o cenário. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para a igreja, feche os seus olhos neste momento. Teu